começou toda essa crise do coronavírus, a gente pensou como é que a gente democratiza cada vez mais o conteúdo, como é que a gente leva isso para as pessoas. Como que a IBM em si está pensando nos seus produtos e pensando em mais inovação e mais coisas no momento pós-crise? O nosso ponto de vista para a inteligência artificial é que ela vai ser pervasiva, ela vai fazer parte do dia a dia em todos os processos de negócios. E nós não temos, em uma crise mundial, um inimigo tangível, você não vê o vírus. For over 30 years, we have been helping millions of people have a great day at work. Now, more than ever, we are here to support a more sustainable and happier way to work in the future. People want and need access to professional workspace close to where they live, so they can stay safe and be productive. Welcome to a new way of working, right on your doorstep. Our workspace is available instantly and ready to use, so you can plug in and get straight to work. We can help you create a safe environment for your team, with a selection of office layouts adapted to provide more space whilst physical distancing measures continue to be in place. Our professional distancing rules are enforced across all our 3,500 locations, with clear signage to ensure safe movement throughout our workspaces. We have also reconfigured our meeting rooms to enable social interactions at a safe distance. And we are working to the highest standards of hygiene, with frequent touchpoint and workspace cleaning to meet global health and safety regulations. Our support teams are on hand 24/7 to help with any questions and concerns. And our in-centre teams are working harder than ever to keep people safe and working productively. We can help you find short-term space whilst the future is still uncertain, or enable long-term remote working setups on a global scale. Speak to us today. Together we can create a more sustainable and happier way to work and help build a brighter future. Olá, pessoal do LinkedIn, um bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live especial. Hoje eu tenho o prazer aqui de estar recebendo o querido Milton Jung para uma live para a gente falar sobre o futuro do jornalismo no Brasil. Milton, seja bem-vindo à nossa LinkedIn Live dessa quinta-feira. Tiago, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar com você e com todo esse seu público aí no LinkedIn. Bela oportunidade para falar e para falar sobre temas que eu gosto muito. Aliás, dediquei a maior parte da minha carreira profissional, que é a comunicação de uma maneira geral e, claro, o jornalismo de maneira mais específica. Só confesso a você que essa é uma posição em que eu estou um pouco desconfortável. Eu estou muito mais acostumado, exatamente, a ficar do outro lado, fazer perguntas e não respondê-las. Mas vou tentar atender a sua expectativa. Muito bom, obrigado, Milton, pela presença. Olha só, né, a caça caçando o caçador, porque exatamente um ano atrás estava eu lá no mercado corporativo, na CBN, com o Milton e ele me entrevistando, e hoje estamos aqui, mas novos mundos, né, Milton? Hoje estamos vivendo aí o novo anormal, ou tentando corrigir o velho bagunçado, e a ideia hoje é trazer
muito do seu conhecimento para o pessoal, muita gente pedindo nas últimas lives que a gente fez aqui para a gente trazer esse tema sobre o jornalismo, trazer esse tema sobre a comunicação, a responsabilidade das mídias nesse momento, e o seu nome vem em primeiríssimo lugar quando a gente pensou aqui. Então, te agradeço pela presença. Antes da gente começar, Milton, deixa eu fazer o dever de casa aqui, agradecer todo mundo que está conectado na nossa live, obrigado pela presença de vocês. Lembrar a todos que aqui no LinkedIn é muito importante que vocês comentem de onde estão assistindo as lives, né? Coloque, por favor, a cidade e o bairro de onde você está assistindo, né? Isso é importante. E marca o amigo aqui no comentário com o arroba, aquele que precisa ouvir o que o Milton vai estar falando para todos vocês, tá? Então não esquece de fazer isso, pessoal. Também aproveitem para compartilhar a live agora, aqui pelo botãozinho compartilhar, e a qualquer momento mandem perguntas, ou mesmo, né, o seu ponto de vista nos comentários. A gente está monitorando aqui, por favor, me marca com o arroba, marca o Milton com o arroba aqui, para a gente poder estar direcionando todas as perguntas. Deixa eu também aproveitar para agradecer todo mundo que nos ajudou, né, a divulgar essa live. Primeiramente, agradecer ao Milton e a assessoria dele lá na CBN, que nos apoiaram bastante. Muito obrigado. Agradecer todos os clientes da Regos e do Spaces, o mundo do coworking conectado aqui nas nossas lives do LinkedIn. Um abraço para todos. Essa live, como o Milton sabe, vocês sabem, é co-organizada pelo Procurement Club, um clube, né, de profissionais da área de compras, e pela Level Group. Um abraço para todos aí, pessoal do Procurement que sempre participa, e também aos grupos de networking, Interclub Meetings e da Patrícia Long. Um abraço para todos que participam, que sempre conectam na nossa live. Antes de eu começar com a primeira pergunta para o Milton dispensa apresentações, né, pessoal? Todo mundo conhece, todo mundo que liga o rádio de manhã, mas mesmo assim, ele, além de ser âncora da Rádio CBN hoje, né, ele é formado em comunicação e jornalismo pela PUC, autor de 2 livros. Vou pedir que ele comente um pouquinho para a gente sobre os livros aqui, né? Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos. Super interessante, tema atual. Acho que todo mundo durante a pandemia está com certeza repensando isso, né? E hoje a gente vai falar, então, como eu disse para vocês, o momento atual do mercado, né, de comunicação. A gente vai falar um pouquinho de como ser uma bandeira branca na comunicação e no jornalismo nesse momento, falar de fake news, vamos falar também de aspectos políticos e tudo isso. Então, Milton, inicialmente, muito obrigado pela sua presença, obrigado aí por nos ceder esse tempo. Queria abrir, então, com essa pergunta contigo. Como é que você está vendo esse momento? Primeiro, família está segura, todo mundo seguro, né? E qual é a tua perspectiva desse cenário ao qual vivemos? Bom, esse lugar aqui que você está vendo, que eu estou conversando com você, é o lugar que desde 20 de março, na verdade desde 21, 22, desde 23 de março, eu apresento o Jornal da CBN. Então, por quê? No dia 20 de março foi o último dia que eu fui para o estúdio da Rádio CBN, aqui em São Paulo, onde nós temos toda a estrutura montada para a apresentação do Jornal da CBN, e deixei de ir para lá porque a Rádio CBN preparou toda uma estratégia para os seus funcionários, tendo como prioridade a proteção à saúde desses funcionários, incluindo a mim. E eu vim para o home office, ou para o studio office, como você quiser, o home studio, que fica melhor. Mas, enfim, e tive que me adaptar a esse cenário. Estou em casa, apresento o jornal exatamente desse lugar que eu estou aqui, que atrás de mim tem um microfone que eu uso durante a apresentação do Jornal da CBN. E na nossa casa, por uma coincidência dessas e pelas oportunidades que tivemos, meus 2 filhos, que também trabalham, estão trabalhando de casa, então todas as suas reuniões de trabalho, encontros, é exatamente daqui, assim como a minha mulher, que estuda psicologia, também está estudando de casa. Então, desde ali de mais ou menos 20 de março, todos nós 4 conseguimos, porque temos uma posição privilegiada, isso é sempre importante lembrar, porque nem todos conseguem ter isso, seja pelo trabalho que tem, seja pela estrutura. Estamos todos dentro de casa, protegidos da melhor maneira possível. E pretendemos permanecer assim enquanto os riscos estiverem nos rondando. E, infelizmente, esse risco ainda existe, Thiago. Com certeza. Você acredita que hoje, né, muito, até para começar aqui uma conversa nesse sentido, você acha que muito do novo normal vai ser influenciado por essa experiência, digamos assim, de pandemia, né? Já se falaram em milhares de lives diferentes sobre, né, o novo normal, o novo business, muito mais digital. Só que, especificamente no mercado de comunicação e jornalismo, isso que você está vivendo agora, de fazer transmissão de casa, de ter um home studio, pode ser um novo normal também para os meios de comunicação? Tiago, diante disso que nós estamos assistindo agora, para mim, primeiro que é difícil a gente saber o que vai acontecer na esquina. Tá? Ainda nessa semana entrevistava a Luísa Helena Trajano,
para o programa Mundo Corporativo, que vai ao ar agora no sábado, e ela mesma disse o seguinte: todas as reuniões de empresários das quais ela participa, ela ouve vários empresários fazendo previsões. E ela disse assim: escrevam um livro, porque se vocês acertarem, vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. Porque, no fundo, ninguém sabe o que vai acontecer na esquina. Nós temos, assim, alguns olhares, acreditamos na possibilidade de que haverá algum tipo de mudança. Uma das coisas que eu tenho percebido, e aí não é só na comunicação, mas em todos os setores, é que nós aceleramos processos. Vamos pensar o seguinte, do ponto de vista da liderança. Tenho ouvido muitas pessoas falarem que o novo gestor, o novo líder diante desta pandemia é alguém que vai ter que ser mais próximo dos seus colaboradores. É alguém que vai ter que saber mais ouvir a necessidade, a ansiedade do seu colaborador. Assim como também terá que criar uma empresa com menos hierarquia. Convenhamos, Thiago, há muitos anos nós já falamos sobre esse assunto. O próprio home office, que nós vimos que fomos obrigados todos a ir para esse método de trabalho, ou boa parte de nós. Ele já existe desde a década de 90, o home office é falado. O que aconteceu agora? Aceleramos esses processos. Da mesma maneira que aceleramos, identificamos problemas de estrutura em muitas situações. Eu estou aqui, como disse, num lugar privilegiado. Há um computador para cada uma das pessoas na minha casa. Tenho linhas de internet que permitem que eu tenha, por exemplo, essa conexão dedicada a essa nossa transmissão. Mas nós sabemos que tem casas de brasileiros que tem um só computador quando tem, e ali naquele computador o pai tem que trabalhar em home office, a mãe tem que trabalhar em home office e os filhos tinham que estudar. Então veja assim, nós temos muita coisa ainda para mudar estruturalmente no país para que essa transformação realmente ocorra. Algumas coisas, claro que vão ficar, porque nós nos testamos neste cenário e muito provavelmente na comunicação isso vai acontecer. E vou dizer pelo seguinte, vou dar um outro exemplo, que parece até óbvio, mas enfim, que na Rádio CBN nós não usávamos. Estamos falando das lives, estamos falando aqui do LinkedIn como live. Eu apresento o programa Mundo Corporativo, do qual você participou, e eu fiquei muito feliz de você estar com a gente lá falando dessa sua experiência e do quanto que estes líderes têm de oferecer hoje para o seu corpo de trabalho, na busca de reter talentos, etc. Isso foi há cerca de um ano. O Mundo Corporativo é um programa que eu sempre apresento como sendo um programa com a cara do novo rádio. Porque, como você percebeu, teve essa experiência, nós apresentamos o programa num estúdio de rádio com 3 câmeras de televisão, transmitido pela internet e que só vai no modelo de rádio propriamente dito, como nós conhecemos depois. E este mesmo programa vai para o canal da CBN no YouTube, tem o vídeo dele disponibilizado no LinkedIn, está no Facebook, entra também no modelo de podcast, que é extremamente importante hoje para o rádio. Estou mostrando para você que nós temos um programa que já usava todas essas áreas, todas essas mídias ou todas essas plataformas. Então, na Rádio CBN a gente tinha um olhar para isso. Mas, por exemplo, nós não explorávamos as lives no Instagram. Começamos a fazer ao longo desta pandemia esse trabalho e isso criou uma proximidade com o nosso ouvinte, mas mais do que isso, uma proximidade com ouvintes que não nos acompanhavam, que não estavam acostumados com a mídia rádio. E porque estavam no Instagram, conheceram a nós e a nossa marca e o nosso conteúdo. Então, veja assim, live de Instagram já existe há muito tempo, mas nós passamos a usar. E isso eu tenho absoluta certeza que vai ficar. E todos os veículos de comunicação vão usar cada vez mais isso. Já que você me deu a oportunidade de falar sobre esse assunto, vou dar um outro exemplo aqui. Televisão. A televisão sempre foi um veículo muito prepotente, entre aspas e com todo respeito. Prepotente no seguinte sentido, até pela busca da qualidade. A imagem, se não tivesse uma ótima qualidade, não ia ao ar. E foi assim que a televisão cresceu no Brasil, especialmente se nós falarmos, por exemplo, da TV Globo, que sempre foi uma referência na qualidade de imagem no mundo inteiro. O que vem acontecendo, o que nós temos assistido nessa pandemia? A televisão está aceitando qualquer qualidade de imagem hoje. Conexão de internet com você na sua casa, o que interessa, o que nós devemos privilegiar é o conteúdo daquela pessoa. Então, quantas vezes você está assistindo a uma transmissão no ar, cai aquela imagem, dá um problema aqui ou acolá, volta a entrevista. Isso a TV não aceitava até pouco tempo atrás. Hoje, está se acostumando com isso e acostumando o seu público também dessa maneira. Então, essas são mudanças que vão ficar. Mas não que a gente não conhecesse tudo isso. A única coisa que a gente realmente não conhece nessa pandemia é o próprio vírus que nós estamos combatendo.
Esse sim é o grande mistério, e a ciência está aí, quem sabe, para nos dar uma resposta a qualquer momento. Muito bom, resposta já completíssima aqui da primeira. Queria complementar um pouquinho, falando que a gente está vivendo uma experiência de home forced, né? Tá todo mundo forçado em casa. E é bem o que você disse, né? Live, Zoom, videoconferência, até o home office já existia e do nada a gente está tendo que usar. E eu acho que boas práticas provavelmente vão ficar, mas tem um novo mundo, né? Eu não gosto de falar novo normal, porque eu acho que o que a gente vivia antes talvez não era o normal, né? Não dava para viver ainda no mundo com tanta desigualdade, tanta coisa. Então, chamar aquilo de normal não era normal. Espero que o próximo seja muito melhor que esse. Já começando a interagir aqui um pouco, Milton, muita gente mandando já pergunta aqui. Queria começar uma pergunta aqui do Walter Freitas, né? Bem específica assim. O mundo do jornalismo hoje, por causa da internet e por causa dessa questão das lives e por causa dessa questão do conteúdo digital, está tendo que ir de frente para combater fake news, né? Haters, ódio na mídia. Qual que é a tua perspectiva sobre isso? Como é que você acha que os veículos de comunicação conseguem ajudar no combate à fake news? Bom, esse é um tema que eu gosto realmente de tratar, e é um tema sobre o qual nós todos temos nos debruçado. E quando eu digo nós todos, não somos nós jornalistas apenas. A sociedade tem se debruçado sobre esse tema. Haja vista que ontem mesmo, no STF, na maior corte do país, estavam lá os ministros reunidos, presença do Procurador-Geral da República, entre outras autoridades do campo da justiça, exatamente discutindo isso. Eu tenho uma visão muito clara, disse hoje no Jornal da CBN logo cedo isso, e repito isso incansavelmente. Eu não gosto deste nome, fake news. Porque se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. É mentira, é falcatrua. É um conteúdo que foi produzido para prejudicar alguém. Um conteúdo que foi produzido para destruir uma instituição, uma organização, para enganar pessoas. Não é notícia. Notícia tem outro conceito. Mas vejam só como foram perspicazes aqueles que começaram a trabalhar com esse tipo de produto. Eles deram a este produto o nome de notícia. Eles deram a esse produto o nome de notícia e, convenhamos, roubaram também a arquitetura da notícia. Porque essa informação falsa que chega até você, ela chega no modelo de notícia. Ela tem um lead, ela tem uma manchete, ela tem a fotografia, ou seja, é a arquitetura da notícia que faz com que você leia. Eles buscam nesta referência que o público tem, na confiança que o público tem na mídia, daquela mídia que nós conhecemos, porque existem várias mídias. Quando eu falo mídia aqui, por favor, me entendam como os veículos de comunicação, porque evidentemente isso que você tem atrás do seu painel é uma mídia também, nós temos várias mídias, mas enfim, quando eu falar em mídia, estou falando em veículo de comunicação. Mas quem explorou a fake news, ou quem explorou estas mensagens mentirosas e falsas, usou e roubou toda a estética do jornalismo, inclusive o nome. Por isso não gosto. Até porque a gente precisa diferenciar. Hoje é muito comum nós, jornalistas, quando colocamos uma informação no ar, ou porque desagrada alguém, ou porque há um erro, sim, na apuração, de ouvirmos o seguinte: isto é fake news. As grandes autoridades no mundo, algumas delas, especialmente, o presidente americano Donald Trump, usa muito para atacar informações que não são do interesse dele. Quando diz que isso é fake news, está fazendo exatamente aquilo que todos que produzem fake news querem, que é tirar a credibilidade do veículo de comunicação, tirar a credibilidade do jornalismo, que é diferente. Eu costumo dizer o seguinte: sim, nós cometemos erros, e cometemos muito mais erros do que eu gostaria. Aliás, um jornalista bastante antigo já tinha dito o seguinte, que 80% dos erros cometidos pelos jornalistas são cometidos por preguiça, pressa ou ignorância. Talvez os outros 20%, ele nunca explicou direito o que eram, sejam por mau caratismo. Sim, pode acontecer. E nada justifica, mesmo que seja por preguiça, mesmo que seja por pressa, e a pressa tem nos pressionado muito em função de toda a concorrência que se tem, mesmo que seja por ignorância, não justifica uma notícia mal apurada e levada ao ar. Mas tem uma diferença. Jornalista tem CPF, empresa de comunicação tem CNPJ. Se eu publicar uma informação que esteja errada, eu respondo por ela. No mínimo, tenho que me retratar. No mínimo, mas pago judicialmente também. Ao contrário de todos aqueles que estão por trás disso que se chamou fake news, ou informação falsa e mentirosa. Estas pessoas
são anônimas. Estas pessoas produzem uma informação com o objetivo de prejudicar alguém. Notícia errada não se justifica, mas notícia errada não é fake news. São conceitos bem diferentes, sobre os quais, inclusive, podemos falar aqui o programa inteiro, se você quiser. Mas, enfim, mostro aqui para você um pouco dessa visão que eu tenho da fake news. E sim, respondendo ao Walter, o jornalismo profissional, ele é o principal antídoto hoje para combater essas informações falsas que circulam e que contaminam a sociedade. Muito bom, ótima resposta, Milton. Inclusive, o próprio Marcos Walter, outro Walter aqui, tinha mandado uma pergunta bem nessa linha também, né? Essa divisão entre empresas de comunicação e jornalistas independentes e como fazer a separação de verdades. Acho que você abordou bem aí na sua resposta. O mundo vive uma dificuldade hoje em termos de pandemia, né? Com essa infeliz doença que acometeu tantas vidas já no Brasil e no mundo afora. E isso vem com muitas informações, eu não diria fake, mas informações errôneas, né? Assim, de vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima, vai para baixo, muda isso, muda aquilo. E o jornalismo está tendo que se adaptar, né? Qual que é as dificuldades? Porque quando a gente pega e fala que o governo deixa de divulgar números da noite para o dia, e eu vi uma iniciativa, inclusive, que vocês estão participando, de várias emissoras se unindo para estar levantando esses números, entendeu? É uma forma, talvez, o jornalismo está começando a se unir mais também, não só para combater a fake news, mas também para trazer uma notícia mais apurada para a população? Dentro desse aspecto, nós tivemos aí dois movimentos muito fortes, né? Há cerca de 2 ou 3 anos, aqui no Brasil, começaram a crescer as empresas de checagem de fatos. Ou seja, as empresas formadas por grupos de jornalistas para avaliar exatamente que tipo de informação era essa que estava circulando fora da mídia tradicional, que estava circulando no Facebook, no Twitter e no WhatsApp especialmente, que foi um fenômeno na última eleição na última eleição política que nós tivemos no Brasil, eleição presidencial, era essa expressão que eu queria usar, que nós tivemos aqui no Brasil. O WhatsApp foi muito forte na disseminação de informações falsas. E os veículos de comunicação ou grupos de jornalistas independentes começaram a formar estas empresas de checagem de fato, exatamente como um contraponto ao que é chamado de fake news. Um segundo momento, e aí nós estamos vendo o que está acontecendo agora, este consórcio de empresas de comunicação que, infelizmente, teve de ser formado. E por que infelizmente? Porque não é cabível para um país com a dimensão do Brasil, democrático como o Brasil é, que o poder público não ofereça informações de interesse público. Porque nós precisamos lembrar do seguinte: as estatísticas que fazem parte do sistema público, de uma maneira geral, e não só de saúde, não são de interesse do jornalista, elas são de interesse do público, das organizações, das instituições, das próprias empresas. E essas informações têm de estar publicadas. E não apenas publicadas, acessíveis. Acessíveis no formato de dados que permitam, por exemplo, que com determinados instrumentos ou ferramentas digitais se consiga trabalhar esses dados para extrair desses dados o que realmente é informação relevante, o que realmente é de interesse público. Isso é fundamental. O poder público não pode abrir mão disso. Vamos lembrar que, a duras penas, e esse foi um avanço na democracia brasileira, se aprovou uma lei de acesso à informação pública. Qualquer jornalista, mas mais, você, qualquer cidadão, tem o direito de, se quiser buscar uma informação que não encontrou num site, que não encontrou num portal de um agente público, de encaminhar a solicitação para que, em determinado tempo, aquela informação venha até você. Eu lembro de uma coisa, eu lá em 1998, faz bastante tempo, eu apresentava o CBN São Paulo na Rádio CBN, um programa voltado para a cidade de São Paulo. E era nós tivemos uma eleição municipal naquela época, e naquela época eu tive a oportunidade, uma dessas coisas que às vezes acontecem, você vai conversando com um, com o outro, de repente surge a ideia. E eu criei lá um grupo que tinha como objetivo fazer com que o cidadão passasse a monitorar o trabalho dos vereadores na cidade de São Paulo. O grupo se chama Adote um Vereador. E aí foi curioso, porque naquela época, nós estamos falando em 98, um pouquinho antes de terminar o século, né? Em 1998, quando a gente chegava na Câmara Municipal de São Paulo e queria uma informação, por exemplo, quanto que o gabinete do vereador José Mané gasta de dinheiro público? Aí você precisava ir no guichê, lá da Câmara, entregar um formulário, assinava aquilo, a pessoa recebia, carimbava, dava cópia.
você ia para casa e ficava esperando, sabe-se lá quanto tempo, para ver se aquela informação vinha. Às vezes aquela informação até vinha, mas não tinha nenhum dado muito claro. Na maior parte das vezes nós não recebíamos a informação. Com a lei de acesso à informação pública, não só, e eu vou pegar o exemplo da Câmara Municipal, mas serve para todos os órgãos públicos, não só a Câmara obrigatoriamente tem que publicar isso no seu site, como, se eu solicitar uma informação que eu não encontrei lá, a Câmara tem obrigação de me passar essa informação. Isso é um direito do cidadão, não só do jornalista. Por isso é lamentável que se tente esconder ou se tente não dar o verdadeiro destaque para números que tratam de uma pandemia como essa. Porque esses números não são de interesse do jornalista, são de interesse público. Todos nós temos o direito de saber. Como isso deixou de acontecer e gerou desconfiança, as empresas de comunicação se reuniram em consórcio e passaram a desenvolver esse trabalho. Um ponto positivo, mas que teve uma origem negativa, que foi o fato do poder público querer esconder informações tão importantes e relevantes. Ainda mais no mundo ao qual vivemos agora, onde você é influenciado muito rápido por uma notícia negativa, né? Até mais do que pela positiva. Até vou guardar isso para o final, quando a gente for falar do seu livro. Queria falar muito do jornalismo positivo, né? E como o jornalismo positivo pode influenciar também as pessoas. Eu sei que o breaking news, toda vez que a gente vê uma chamada, né, alguma coisa nesse sentido, geralmente é uma notícia mais negativa ou é uma coisa assim, mas como o jornalismo pode ser mais positivo. Nesse ponto, a Érica Rieira mandou uma pergunta interessante, que eu acho que você já até acabou de responder, mas se quiser complementar, qual que é a sua sugestão para ela, então, como usuário, para ela poder separar o joio do trigo, entendeu? E qual que é o papel dela para poder educar outras pessoas também neste ponto, né? Combater o fake news, como você disse, é um dever cível e a gente tem que também repreender em grupos de WhatsApp ou não? Como é que você acha que é o papel do cidadão nisso? O cidadão é fundamental neste processo. Gil Giardelli, que é um dos grandes estudiosos aí da sociedade em rede, certa vez escreveu um livro que tem como nome Você é o que você compartilha. Eu diria que o nome do livro por si só já explica muito bem sobre o que ele fala. E por que eu estou trazendo isso? O cidadão ganhou um poder com as redes sociais que não tinha antes. Os veículos de comunicação, à medida que as redes sociais surgem na dimensão que tem hoje, os veículos de comunicação perderam o monopólio da verdade. E isso é positivo para a sociedade. Isso é positivo para a democracia. Por quê? Porque todo cidadão hoje é produtor de informação se assim quiser. Ele tem uma ferramenta para levar aquela mensagem à frente. Uma coisa que nós não aprendemos ainda, até porque estamos numa sociedade ainda muito imatura, trabalhando com todas essas ferramentas digitais que nós temos à disposição, e não percebemos é que no momento em que você produz ou reproduz uma informação, você é responsável por ela, você vai responder por essa informação. Então você é o que você compartilha. E quando você compartilha uma informação falsa, você está construindo a sua imagem e pode estar impactando a sua reputação. Vamos pegar no mundo corporativo? Quantos grupos nós temos aí de WhatsApp com líderes, gestores, dentro da própria empresa? E, de repente, aquele cara que lidera a empresa, aquele que comanda uma equipe de trabalho e que tem que ir lá levar ordens, organizar, disciplinar, ensinar, de repente ele começa a mandar mensagens que são falsas. Geralmente manda-se essas mensagens porque, de alguma maneira, e a pessoa também é vítima desse processo, de alguma maneira, ela atende à sua expectativa. Ela atende o seu viés, ela confirma o seu argumento. E aí você acaba abrindo mão dos filtros de avaliação, de apuração, e passa à frente. Como que o seu liderado, que recebe uma, recebe duas, recebe três, sabe lá quantas outras mensagens falsas vai passar a receber de você, começa a enxergar você com desconfiança. Então você é o que você compartilha, e nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Mas respondendo mais diretamente à pergunta que foi feita, como que eu, cidadão, posso ter um controle maior sobre isso? Primeira coisa é desconfiar. Sim, desconfiar sempre. Mesmo que você esteja lendo uma informação numa fonte que você conheça melhor, mesmo que seja numa página de jornal, mesmo que seja no programa de rádio, primeiro, quando receber aquela informação, reflita sobre ela.
O que ela realmente significa? O que ela quis dizer? Será que eu já não li numa outra fonte algo parecido, mas não era bem assim? Então, primeiro, desconfie. Segundo, vá beber de diferentes fontes, que no fundo, Tiago, é exatamente o que nós jornalistas estamos fazendo. Por quê? Ou fazendo? Sempre fizemos, desde o início. Porque qual é o papel do jornalista? Quando eu digo assim, o jornalismo é a busca constante da verdade possível. Qual é o meu papel? O meu papel é entender qual é a verdade, cobrir os fatos. Para cobrir um fato, eu falo com diferentes fontes. 2, 3, 4, 5 fontes para conseguir escrever aquela reportagem e levar a informação para o ar. Então, muitas vezes, a gente tem uma notícia que surge de alguém que emitiu lá uma informação para vocês dizendo que está acontecendo determinada coisa em determinado setor. Eu não pego essa informação e coloco no ar. Eu, no mínimo, tenho que desconfiar. Primeiro, qual é o interesse dessa pessoa em me passar essa informação? Depois, vamos procurar outras fontes? Vamos conversar com outras pessoas que estejam no entorno daquilo? Vamos entender o que essas pessoas têm a dizer? Vamos ouvir o outro lado dessa questão? Porque você vai construindo a verdade a partir dessas diferentes fontes. Então, quando o cidadão atua diante de uma informação que recebe, desconfie daquela informação. Cheque antes. Chegou por WhatsApp, em vez de mandar já direto para aquele seu grupo que você tem, e eu sei que muitas vezes isso você faz ingenuamente, e até vou contar depois de uma curiosidade sobre o fenômeno das fake news nesta pandemia, que é um fenômeno diferente do que nós tivemos no período da política. Mas, enfim, quando você receber essa informação, uma busca na internet muitas vezes já resolve. Porque você coloca lá, hoje nós temos, como eu disse, vários serviços que checam fatos e você percebe que aquele fato não é verdadeiro. O cidadão tem que ter responsabilidade sobre a mensagem que vai enviar para a frente. Não pode mais ser ingênuo a esse ponto. Talvez esse é o primeiro passo importante que a sociedade pode dar para combater essas informações falsas. Apenas voltando aqui àquela questão que eu falei para você aqui sobre fake news durante essa pandemia. Nós ainda, cerca de 2 semanas, conversando com uma autoridade nesta área e que representa um organismo internacional sobre as empresas de checagem de fatos, ela nos dizia o seguinte, que eles vêm acompanhando no mundo a onda de notícias falsas ou a onda de informações falsas em torno do coronavírus. E essa é uma onda que começou junto com o vírus na China, chegou na Europa, chegou nas Américas, ou seja, veio acompanhando o vírus. E da mesma forma, praticamente no mesmo modelo, no mesmo ritmo, com uma curiosidade, quando comparo com o que acontecia, por exemplo, ou com o que acontece, por exemplo, quando nós estamos falando de política, que é o bem-intencionado. O que é o bem-intencionado? O bem-intencionado é aquela pessoa, é aquele cidadão que, assim como você, eu, todos nós estamos aqui ansiosos por uma solução e uma salvação diante desse mistério que é o novo coronavírus. Pois o bem-intencionado recebe uma mensagem de alguém que diz o seguinte, eu tenho um amigo que tomou chá de limão e com isso limpou a garganta e eliminou o coronavírus. E aí você, bem-intencionado, diz assim, puxa, vou ajudar meus amigos. E você manda à frente aquela mensagem. E aí aquelas pessoas levam à frente também. E lá estamos nós tomando chá de limão, achando que essa é a solução. E não é. E assim acontece com várias outras coisas. Um remédio que aparece como sendo salvador. Soube que se tomar Novalgina, por favor, gente, isso nem em fake news surgiu, tá? Eu estou usando só como exemplo. Soube que se usar Novalgina, você tira todos os problemas e sintomas da pandemia. Não é verdade. Mas você recebe aquilo e diz assim, puxa, que legal, vou contar para minha tia. Então, assim, o que os especialistas que estão aí exatamente para tentar descobrir o que tem de notícia falsa ou informação falsa circulando, identificaram claramente que há um viés muito forte do bem-intencionado, aquele que quer ajudar o outro, ao contrário do que acontece, por exemplo, na área da política, que geralmente, quando se emite uma informação ou se produz uma informação falsa, a ideia é destruir o outro. Então, mesmo os bem-intencionados devem ficar atentos com as informações que recebem. Muito bom, ótima explicação. Vou deixar o Milton beber uma água lá, pessoal. Queria lembrar a todos que estão na nossa live de compartilhar a live, de curtir se está gostando, de marcar o seu amigo aqui com @ no comentário, quem precisa ouvir, né,
essa mente gigante que é a mente do Milton aqui, que está trazendo muito conteúdo para a gente, super bacana. Eu queria fazer uma troca de tema, ainda conectado com o que você falou. Eu acho que a gente viveu agora, nas últimas semanas, um episódio global de combater o racismo, né? E eu particularmente, né, resolvi tomar uma postura antirracista e fiz isso em grupos, combatendo memes, combatendo a piada que não tem mais graça, e etc e tal, e fui vítima de um episódio onde eu fui excluído de um grupo por ter uma postura antirracista, entendeu? Simplesmente o pessoal falou, olha, aqui ninguém é racista, mas a gente não quer falar de racismo, senão a gente está falando de futebol e política daqui a pouco. E eu falei, como assim? Você está confundindo totalmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Futebol e política, cada um tem o seu gosto, sua opinião, né? Mas racismo não é. E aí acabou, eu queria aproveitar até para mandar um abraço aqui para várias pessoas conectadas na nossa live. Aqui, querida Fabiane Scaranzi, Maria Cândida, Andréa Schwartz e a Milena Machado mandou uma pergunta para você, que é a Milena, que é âncora hoje aqui na Revista Náutica, né? Milena querida, já esteve comigo numa live aqui também. Ela falou o seguinte, que no jornalismo como um todo, né, se combate muito o racismo, se combate muito a questão, se traz diversidade, se traz temas como mais mulheres na cadeia de comando, né, empresas mais inclusivas, etc. e tal. Porém, ainda existe muito, ela usou os termos man-interrupting, né, e bro-appropriation entre homens e mulheres no jornalismo. Ela queria saber a sua opinião sobre diversidade e eu queria trazer esse tema aqui de antirracismo à tona aqui e ver a sua opinião. Perfeito. Bom, primeiro me permita aqui fazer só uma menção, Milena, que tem um trabalho genial exatamente na busca de quebrar preconceitos nas mais diversas áreas, mas também na área das pessoas com deficiência. E é um trabalho expressivo, importante, marcante e que realmente faz diferença na hora de transmitir uma mensagem. Eu diria que ela, inclusive, era muito mais apropriada do que eu para responder a essa pergunta. Mas, de qualquer forma, o jornalismo tem muita responsabilidade em provocar todos esses temas e debater esses temas. E, inclusive, abrir espaço para estas vozes diversas que existem. Mas com muito cuidado. Muito cuidado por quê? Porque se eu digo abrir espaço para essas vozes diversas, alguém haverá de entender que eu devo abrir espaço para alguém que tem um discurso ou um discurso racista. Não, isso não. Aí nós não estamos mais falando de liberdade de expressão. Aí nós estamos falando de crime. E o jornalismo não pode ser uma plataforma para levar à frente um discurso criminoso. Então, não. Racistas não têm vez no jornalismo. Nós podemos ter vozes diferentes, sim, para debater quais são os melhores caminhos. Um tema, por exemplo, a ser discutido é a questão das políticas positivas, das políticas de cotas. Você tem visões diferentes, vozes diferentes, e nós temos que ouvir, e saber ouvir, entender cada mensagem. Esses são debates, sim, que valem a pena serem feitos, e que precisam serem feitos, até porque temos soluções diferentes e diversas. Mas mais do que isso, nós, no jornalismo, temos que quebrar também os nossos vieses, os nossos preconceitos. Eu lembro, não faz muito tempo, que quando nós fomos fazer uma reestruturação no jornal da CBN, e estávamos ali mexendo e contratando novos comentaristas, novos temas, etc., houve um determinado ponto em que, quando a gente sentava à mesa para discutir nomes de homens surgiam a todo momento. Nome de mulheres, alguns apenas. E aí houve um momento chave em que eu disse o seguinte, só vamos pensar em nomes de mulheres agora, porque nós precisamos ter vozes femininas no programa. Nós precisamos ter esse olhar da mulher no programa, esse olhar diverso no programa. E isso passou a acontecer. E isso fez com que a gente olhasse para essa questão e, evidentemente, todos os talentos e todas as vozes com habilidade e competência passaram a ser vistos. E aí isso me lembra e me remete a uma outra discussão que certa vez eu tive, num evento, inclusive, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, em que eu tive a felicidade de estar numa mesa de debates, em que eu fui o mediador, e que nós tínhamos exemplos de alguns líderes de empresas que estavam discutindo exatamente disso. E um deles me disse o seguinte, que
Na hora de fazer a seleção, de capacitar, ver quem era mais capaz para assumir determinados cargos, sim, apareciam profissionais, por exemplo, negros, brancos. E aí, na hora de escolher, geralmente a escolha recaía sobre o branco. O que eles determinaram uma hora? Peraí, calma lá. Isso é um viés inconsciente que está impactando a nossa decisão. Como é que a gente quebra isso? E aí uma das políticas que eles passaram a adotar dentro da empresa foi a seguinte: todos vão ter que passar por todas as fases de capacitação. No momento em que houver o empate, nos diferentes critérios utilizados, e nós tivermos um negro diante de outros brancos, o negro vai ser escolhido. Porque só assim nós vamos começar a quebrar esse nosso próprio viés. Porque as nossas escolhas muitas vezes são feitas sem levar isso em consideração. Nós, no jornalismo, fazemos isso. Nós tivemos um exemplo muito próximo agora e que acabou se transformando num case, numa referência, que foi o que aconteceu na Globo News, que foi discutir em um dos seus programas, o Em Pauta, sobre a questão do racismo provocado pela morte de George Floyd nos Estados Unidos, e de repente o pessoal da rede social foi o primeiro a perceber e disse assim: só tem branco discutindo isso? E isso impactou a decisão dentro da Globo News, que percebeu que havia um erro naquilo. No dia seguinte fez aquele programa histórico em que levou todos os seus talentos negros para a tela e começou a discutir dessa maneira. E se você perceber a transmissão da Globo News, aquilo foi transformador, mudou. Porque se a gente não se forçar a olhar para este lado, a gente passa a repetir, sem perceber, a repetir costumes do passado. E essa é uma discussão que nós precisamos ter, sim, na sociedade, não só no jornalismo, mas uma discussão que nós precisamos começar a fazer dentro de casa. Nós estamos vivendo com novas gerações, têm visões diferentes das nossas, eles trazem mensagens da rua diferentes, e nós temos que estar abertos a isso. Vamos lembrar que nós fomos educados numa outra sociedade, em que alguns desses temas não eram levados em consideração. E a gente precisa aprender e aprender muito com esses jovens que aí estão e que provocam reflexão sobre esse assunto. Mas o jornalismo precisa, sem dúvida, abrir voz para as diversas pessoas que existem na sociedade, para os diversos olhares que existem na sociedade. Senão ele deixa de prestar o seu papel. Com certeza, ótima explicação. Muito obrigado aí, Milton, pelo seu ponto de vista, né? Eu levanto essa bandeira, não levanto sozinho, e saber que uma pessoa como você pensa igual é muito importante para mim, até como pessoa, né? Mais do que só executivo e empresário. Queria mudar também aqui o foco, falar um pouquinho de ética, né? Você no mundo corporativo entrevista milhares de executivos, empreendedores, empresários, fala das partes boas, né, do business, para onde eles estão crescendo, qual que é o futuro do mercado de cada um dos seus negócios e por aí vai. Mas, em geral, o jornalismo geralmente dá muita ênfase para a ética quando algo vai errado, né? Tipo, olha, tal empresa não cumpriu, tal empresa foi para o lado errado, tal empresa é corrupta. O que você acha que pode ser o papel do jornalismo, né? E aí, aproveitando aqui que tive muita pergunta do pessoal do Procurement Club, dos profissionais de compra, falando o seguinte, assim, como que o jornalismo pode ajudar a levantar uma bandeira de ética preventiva, de fair trade, de você ter integralidade, de você ser uma pessoa íntegra no seu trabalho, né? De você garantir a honestidade. Como que o jornalismo pode ser a favor dessa bandeira preventiva e não só a corretiva posterior? Bom, primeiro exercício que o jornalismo tem que fazer, e vem fazendo isso há bastante tempo, é o de denunciar. Sim, eu sei que muitas vezes incomoda o fato, e você lá na abertura dessa nossa conversa falava da notícia negativa que acaba aparecendo quando surge o breaking news. O fato é que a notícia é algo extraordinário. E o extraordinário geralmente surge nesses momentos. Vamos levar em consideração que não são todas as empresas corruptas, não são todas as empresas que desviam dinheiro, não são todos os empresários que fazem isso. Quando fazem, viram notícia. Agora, também é verdade, por outro lado, que cabe ao jornalismo dar voz também a essas pessoas ou instituições que defendem esta bandeira da ética e que atuam dessa forma, até mostrando os benefícios disso para a sociedade como um todo. Eu vou pegar um outro exemplo, e sair do campo da ética, e que nós estamos assistindo agora, que é muito interessante, e talvez seja, assim, transformador na forma de levar notícias à frente. O jornalista é um cara, assim, muito desconfiado, faz parte do nosso caminho. E nós temos muito medo
muito medo mesmo, de sermos confundidos, de acharem que o nosso trabalho está sendo comprado por alguém. Então, é comum se discutir dentro das redações que igreja e Estado precisam ficar separados. Isso lá num livro de Cláudio Abramo, de 1998, A Regra do Jogo. Está aqui atrás de mim esse livro, porque para mim é uma bíblia do jornalismo, foi um marco na lei. Quando eu li esse livro, ele já falava dessa diferença igreja e Estado, que é o editorial e o comercial. Porque sim, as empresas comerciais, elas vendem espaço publicitário, mas não se vendem para o espaço publicitário. Ou seja, você vai anunciar no jornal da CBN, mas não é porque você anuncia no jornal da CBN que a minha reportagem vai ser a favor de você, ou deixará de ser contra você. Aliás, por mais de uma oportunidade, já aconteceu. Nós tivemos um momento muito intenso no país, quando nós tivemos a Operação Lava Jato, de várias grandes empresas, anunciantes fortes, inclusive, que estavam sendo denunciadas no espaço editorial, enquanto anunciavam no espaço comercial. E depois tiraram o dinheiro do espaço comercial. Se formos pensar de uma forma prática, prejuízo para nós, sem dúvida, porque nós dependemos desse dinheiro. Mas nós tínhamos algo muito maior a oferecer para o público, que era a nossa credibilidade. Isso a gente não vende. Mas o jornalista tem muito medo de que haja essa confusão. Então, por muitos anos, e você deve lembrar várias vezes reportagens que costumam dizer ou diziam da seguinte maneira: um grande supermercado da Zona Sul de São Paulo desenvolveu uma campanha para ajudar moradores de rua. E lá vai o nome do supermercado, fica escondido. Ninguém diz que supermercado foi aquele. Porque as pessoas têm medo, e nós, jornalistas, tínhamos muito receio de: será que se a gente falar o nome do supermercado, isso não vai virar propaganda? Não vão achar que eu estou ganhando algum por fora? Para evitar isso, se eliminou isso. Nessa pandemia, e eu vou usar de novo o Jornal Nacional e a TV Globo, porque é sim uma referência nesse processo, nós temos visto uma coisa que nós não víamos antes. E o Jornal Nacional, inclusive, quando pela primeira vez levou essa reportagem para o ar, com esse conteúdo, chamou a atenção disso. Que foi no início da pandemia, quando grandes grupos começaram a fazer doações, ou doações para a construção de um hospital de campanha, ou para pesquisa, ou para desenvolver respiradores, etc., o Jornal Nacional criou um espaço para noticiar estas boas ações das empresas, até como uma forma de incentivar outras organizações a fazer aquele trabalho. Isso foi uma quebra de paradigma para mim. Dificilmente você ouviria numa reportagem do Jornal Nacional o nome de uma empresa não estivesse ela envolvida em algum problema. Isso é uma mudança de olhar para todos nós. E talvez nós vemos que não há problema nenhum se o conteúdo for jornalístico, não há problema nenhum citar o nome de uma empresa. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Veja que eu faço um programa, e há quantos anos, que se chama Mundo Corporativo. Entrevistei você lá, como representante da Regus, entrevistei vários empresários e CEOs, representantes de outras empresas. E não é incomum ouvir, quando eu levo um gestor, por exemplo, ou alguém que faz trabalho dentro de diferentes empresas, com vários grupos, e diz assim: eu posso citar o nome da empresa antes da entrevista? E eu sempre digo que pode sim. Porque se está no contexto jornalístico, aquela citação, claro que pode. Eu não estou aqui para ficar fazendo propaganda para as pessoas. Mas se está no contexto, se é uma boa ação que foi feita ou uma boa prática que pode ser copiada por outros grupos, claro que sim. Eu entrevistei agora há pouco no Mundo Corporativo o presidente da Fiat Chrysler, exatamente para entender como que a empresa estava se organizando para a retomada do trabalho na fábrica. Eu conversei com César Souza, que está à frente do movimento Vamos Virar o Jogo, participação de várias empresas. Eu disse para você que agora no sábado vai ao ar a entrevista com a presidente do Conselho Administrativo do Magazine Luiza. São boas práticas e nós não podemos abrir mão disso. Eu acredito que essa pandemia vai quebrar este paradigma para que se incentive as empresas a fazerem um trabalho melhor. Voltando ao ponto inicial, vamos lembrar também o seguinte: uma empresa ser ética não está fazendo mais do que a sua obrigação. Então, necessariamente, não é tão extraordinário assim. Eu não preciso que noticiem o fato de eu ser honesto todos os dias. Eu não preciso que digam isso a todo momento. Aliás, quando costumamos dizer o tempo inteiro, temos que insistir que somos honestos, comece a desconfiar. Exatamente. Eu sempre falo que
Você ser ético é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Porque quando alguém está olhando é fácil, né? Então tem que ser quando ninguém está olhando. A ética é obrigação. Ótima resposta, muito obrigado, Milton. Você falou do movimento Vamos Virar o Jogo, e a Regos foi uma das primeiras apoiadoras do movimento. A gente entrou, se eu não me engano, a gente foi a empresa número 4 ou 5 do movimento. Até vou colocar aqui para o pessoal ver a questão. Amanhã, gente, o Milton vai ter uma live às 2 da tarde, perdão. 2 da tarde. Agora, colocando aqui na tela para eles verem, Milton. Né, que você vai estar lá com os fundadores originais do movimento. Aliás, o César Souza mandou um abraço para você, ele é meu amigo querido, está falando que o seu livro é Proibido Calar, a gente já vai falar dele, deveria ser leitura obrigatória para pais e mães, além de líderes comunitários, pois traz um importante depoimento de como educar pessoas e liderados. E olha que bacana, pessoal, esse movimento Vamos Virar o Jogo, a gente não entrou no movimento à toa, ele traz exatamente isso que o Milton está falando, né? Como é que empresas podem, juntas, trocar melhores práticas e tá fazendo a diferença aí de maneira social, né? Como que a iniciativa privada pode trazer algo novo aí no mundo pós-pandemia. Inclusive, aqui no final dessa live, eu recebi também um vídeo, eu vou passar o vídeo do Alexandre Barsi, que ele é um dos fundadores do movimento. Ele ficou sabendo da live com o Milton, ele resolveu dar spoiler, ele vai estar amanhã com você, mas ele vai dar um spoiler aqui. Ele mandou um videozinho para a gente do movimento aqui, que eu vou estar passando no final da live para o pessoal. Queria aproveitar, Milton, entrar nessa questão do seu livro. Muita gente aqui perguntando sobre o seu livro, se você pensa em escrever mais um, e qual que era, o que te motivou a escrever inicialmente Proibido Calar, e como que estão os seus planos aí, já que eles gostaram tanto do seu livro. Eu tenho 4 livros que me deram o direito de colocar o nome na capa. Participei de vários outros, mas de minha autoria são 4 livros, 3 deles, todos ligados à área da comunicação. Jornalismo de Rádio, Conte Sua História de São Paulo e o Comunicar para Liderar, que eu escrevi junto com a fonoaudióloga Leni Quirilos, voltada para líderes, inclusive. O 4º livro que eu escrevi é o único que não está ligado à minha profissão. Está ligado a 2 missões que eu me impus na vida: ser cidadão e ser pai. E o nome do livro é Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. É exatamente para chamar a atenção da necessidade de se construir um diálogo dentro de casa. Hoje nós estamos quase que sendo obrigados a fazer esse diálogo por esta convivência maior que nós estamos tendo. Mas sabemos nós que boa parte das famílias vinham mantendo um silêncio interno. E muitas vezes o trabalho era a desculpa para isso. Preciso trabalhar muito, quando chego em casa estou cansado. Não consigo nem conversar com meus filhos sobre assunto nenhum. E vai deixando aquele tema para ser debatido lá na sala de aula. E aí eu quero que o pobre do professor, que tem que passar todo um conteúdo, já tem todas as suas dificuldades, controlar a turma, ainda vá falar sobre vários outros temas que eu não tenho coragem de falar. Temas que eu não consigo abrir o diálogo com os meus filhos. Ética é um deles. Cidadania é outro. E eu até uso o termo cidadania para não usar política, porque às vezes as pessoas se assustam quando a gente vai falar, vou falar de política? Melhor não. Então vamos falar de cidadania. Mas antes vamos aprender que política e cidadania são palavras que nasceram em berços diferentes, mas o mesmo significado, que é a vida em sociedade. E é Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos, que eu mostro caminhos para que haja essa aproximação, para que a gente principalmente saiba ouvir o que os nossos filhos têm a dizer, as suas preocupações, ansiedades, suas dúvidas. Não ficar imaginando que aquela cara feia que muitas vezes ele está diante de você é o responsável por aquilo. Entender que muitas vezes ele está internamente discutindo temas próprios, ele está sendo bombardeado por uma série de informações sobre as quais ele tem dúvida, tem uma imaturidade. E aí eu olho para o meu filho e digo assim, esse adolescente é tudo igual, está sempre com cara fechada. Não é verdade. Até porque se adolescente fosse tudo igual, nós não tínhamos mais o que fazer. Deixa o rio passar porque o final vai ser o mesmo. Não é. Nós sabemos. Se alguém aqui nessa nossa conversa tiver filhos gêmeos, sabe que os filhos foram tratados da mesma maneira, educados na mesma escola, às vezes vestiram até a mesma roupa, mas eles criaram personalidades diferentes. Então, não, nossos filhos não são todos iguais, os adolescentes não são todos iguais. Nós, pais, temos esta responsabilidade. Uma responsabilidade que não é só com eles, não, e com a nossa família. É uma responsabilidade ética que nós assumimos diante da sociedade. Porque no momento em que eu aceitei a ideia de ser pai, eu tenho que levar em consideração que eu sou responsável pela formação e educação desse jovem, deste novo cidadão que está surgindo. E quando ele for para a sociedade,
ele vai impactar os modos e comportamentos daquela sociedade. Então, aquele filho que eu formo dentro de casa, é ele que vai impactar a empresa a ser mais ética. É ele que hoje chega na empresa e cobra, cadê as regras de compliance? Por que meu chefe está fazendo essa brincadeirinha na reunião, falando de mulheres? E aí o chefe achou que podia fazer, não tinha mulher nenhuma na sala. Não, mas não é isso que te impede de dizer isso ou aquilo. Enfim, o que eu quero mostrar é o seguinte: nós, pais, adultos de referência, quando eu falo pais, eu estou falando de pais e mães, por favor, né? Pais, mães, adultos de referência, somos responsáveis pela construção dessa nova geração. Temos que ter essa consciência. Se nós realmente queremos um mundo melhor, vamos educar melhor os nossos filhos, porque são eles que vão construir esse novo mundo. E, aliás, estamos vivendo um momento pedagógico para isso, porque o que nós estamos vendo no nosso entorno é a necessidade de termos um mundo muito mais colaborativo, que respeite o outro. Até porque, vamos lembrar uma coisa, quando, por exemplo, me dizem, fique em casa, não é para eu me proteger, não, é para eu proteger o outro, é para que eu não passe a doença para o outro. Quando dizem para mim, coloque uma máscara, não é para impedir que eu pegue o vírus, mas é para impedir que o meu vírus chegue até o outro, ou pelo menos reduzir essa possibilidade. Eu tenho de cuidar do outro para que todos cuidem da sociedade. Esse é o nosso caminho. E a ideia do livro é trabalhar exatamente com esse conceito. Falo ali de virtudes, falo de como nós devemos olhar com os nossos filhos e a sua vida profissional. Principalmente é deixar que ele olhe, porque nós temos uma mania tremenda de querer guiar os nossos filhos na sua trilha profissional, e a gente sabe que eles vão seguir o caminho próprio deles. O que nós temos como função é dar virtudes para que o caminho que ele escolher estejam pautados nessas virtudes. Se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser um professor, se ele vai ser um jornalista, não interessa. Essa é a escolha dele. Agora, se ele vai ser um engenheiro cidadão, você tem interferência. Se ele vai ser um jornalista cidadão, você vai ter interferência na formação desse cidadão. É isso aí, olha, parabéns, Milton, pela postura, pessoal amando aqui, muita gente colocando best live ever, ou seja, você estava preocupado, né, se a Cássia virar o caçador, olha só, o pessoal falando que é a melhor live aqui do LinkedIn com o Milton, obrigado aí todo mundo que está conectado. Pessoal também falando o seguinte, que eles vão comprar o livro e vão mandar para você autografar. Ó, aproveita, amanhã é dia dos namorados, compra hoje, já manda entregar amanhã em casa. Isso aí, pessoal, ó, só vai poder autografar o Milton, só vou deixar ele autografar quem compartilhar a live, eu vou fazer um pré-check aqui, tá, pessoal? Então, se não compartilhou a live, não tem nada de autógrafo. Um abraço aí pro Gilmar, que mandou um comentário. Milton, você me permite, antes das considerações finais, aproveitar o pessoal para divulgar nossas próximas lives aqui. Opa! Então, a gente tem na segunda-feira, eu vou estar recebendo a queridíssima Elisa Tawil, ela que é top voice aqui no LinkedIn, e a Márcia Ferrari, que é presidente da RICS para a América Latina, e a gente vai falar do papel das mulheres no mercado imobiliário, um dos mercados onde a mulher tem menos expressão, mas que vem crescendo cada vez mais, e essas duas estão fazendo a diferença. Olha que legal, vamos trazer um tema de diversidade com nicho, algo que pouca gente está explorando aqui. Na terça-feira, dia 16, vou fazer uma live do bem com a Maída Novaes, ela que é fundadora do Instituto Trovadores Urbanos. A gente vai falar aqui de todo o trabalho que o Trovadores está fazendo durante essa pandemia, ajudando pessoas com necessidade na rua, com doação de alimentos, agasalho e tudo mais. E a gente vai começar a ter uma campanha muito legal aqui, vocês não percam. Na quinta-feira da semana que vem, eu recebo aqui mais uma live do Procurement Club, a querida Ana Karina, que é presidente do Banco BMG no Brasil, né? Então, semana que vem é uma semana com várias lives bacanas, interessantes, e a Ana vai estar trazendo o papel da governança corporativa e cenários de liderança nesse período de crise. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, super lives bacana. Queria mais uma vez lembrar a todos que curtiram a nossa live, que gostaram de tudo que o Milton trouxe para a gente aqui, para estar compartilhando a live, marcando os amigos com o @, né? E também mandando perguntas aqui para o Milton, pessoal, que não segue o Milton ainda no LinkedIn, eu marquei ele aqui na publicação, na live lá em cima, clica no nome dele, passa a seguir o Milton lá, ele publica super conteúdos, tudo que ele está fazendo na rádio, ele traz aqui para a ferramenta também, vai ser super bacana. Milton, considerações finais para a nossa audiência, já que a gente está chegando próximo de 1 hora aí de live. Tiago, eu queria só pegar um tema sobre o qual nós não falamos aqui. Nós falamos aí sobre jornalismo, falamos sobre ética, sobre fake news, enfim.
Eu quero falar sobre comunicação, se você me permite. Deixar uma mensagem para todos aqui. A comunicação se torna hoje, talvez, a maior vacina que nós temos contra o coronavírus. E por que eu digo isso? Porque uma mensagem clara, emitida para o seu grupo de trabalho, uma mensagem clara emitida para os mais diferentes grupos, pode ser salvador, protetor. Nós não temos ainda uma vacina para nos proteger desse vírus. Nós não temos ainda um remédio que nos cura disso. Mas nós temos o poder da palavra. E pode, incentivando outras pessoas ou orientando outras pessoas, fazer com que essas pessoas sejam devidamente protegidas. A comunicação ela é tão essencial, tão importante. Nós tivemos um caso agora, nessa semana ainda, que surgiu a partir de uma fala da OMS. Uma das suas lideranças, a Maria Van Kerkhove, que é uma médica, e que foi falar durante uma entrevista da Organização Mundial da Saúde sobre temas relacionados à pandemia. E lá ela citou coisas do tipo de pacientes sintomáticos, pré-sintomáticos e assintomáticos. Aquilo causou uma confusão, e não foi uma confusão ali, não. Causou uma confusão no mundo, porque cientistas, médicos começaram a debater aquilo que ela tinha falado. No dia seguinte, ela teve que voltar novamente a conversar com o público, a OMS emitir uma nota para deixar clara a mensagem que ela tinha passado, dizendo o seguinte, que mesmo os pacientes assintomáticos, aqueles que não sentem nenhum sintoma da Covid, mas se tiverem o vírus, podem transmitir e podem matar uma outra pessoa. Ao não ter sido clara dessa maneira na primeira fala, ela causou transtorno em vários grupos. Então, isso eu estou trazendo aqui como exemplo para ilustrar o que eu quero falar no final. Você que é um líder, você que é um chefe de trabalho, você que comanda um grupo de trabalho, você que lidera uma empresa, ou você que lidera a sua própria carreira, a sua vida, quer ser protagonista da sua vida. Lembre-se que a comunicação é uma arma muito eficiente. E para ela ser realmente eficiente, a comunicação tem que seguir 3 palavrinhas que fazem parte do meu mantra. Ela tem que ser simples, direta e objetiva. Uma comunicação simples, direta e objetiva pode ser transformadora. E eu sei que se a minha colega Leni Quirilos, fonoaudióloga, parceira em vários trabalhos, estiver me ouvindo, estaria dizendo no meu ouvido agora, Milton, e não esquece que a comunicação tem que ser generosa também. Verdade. Simples, direta, objetiva e generosa. Essa é uma boa comunicação. Se nós fizermos esse trabalho, nós vamos melhorar boa parte das relações dentro das empresas e pode ter certeza, essa é a melhor vacina para combater o mistério que é ainda este coronavírus. Muito bom, obrigado, Milton, pelas palavras. Agora eu tenho que concordar com todo mundo, hashtag Best Live Ever. Temos aqui, né, a melhor live. Meus amigos aí que estão fazendo isso. Aqui hoje. Pessoal, eu queria lembrar vocês que as nossas lives ficam disponíveis, ela virou um conteúdo aqui no LinkedIn, e que a gente vai estar providenciando a tradução dessa live para a língua de sinais brasileiro, Libras, e ela vai ser repostada no YouTube da Regos posteriormente. Já tem várias lives lá, então, pessoal, vai no YouTube, procura Regos Brasil. Todas as lives que eu já fiz aqui, que já estão traduzidas em Libras, já estão lá para a gente trazer um mundo mais acessível para as pessoas também. Queria mandar um abraço para todo mundo que está mandando. O pessoal continua mandando pergunta aqui. Até, inclusive, tem uma pergunta muito interessante da Érica. Érica, ele respondeu no comecinho da live, muita coisa sobre essa questão de racismo no jornalismo, etc. e tal. Assim que acabar a nossa live, você consegue voltar, né? A live fica disponível no mesmo link, você consegue acompanhar como foi as perguntas lá do pessoal. Queria mais uma vez agradecer, Milton, se me permite, então, a CBN pela organização, pela sua agenda e tudo mais, colocar aqui você para a gente poder estar conversando hoje. Agradecer a todos os clientes da Regos do Space que estão conectados aí, e aos colaboradores, que com certeza estão aproveitando esse conteúdo que a gente está gerando todo dia. Mais uma vez, essa live é uma coorganização do Procurement Club e da Level Group junto com a Regos, então agradecer, um abraço para o Fernando, para a Marina e para o Maza lá, e agradecer também a querida Patrícia Long, ao Rodrigo da Interclubs e a Camila Kauer da Meetings também, que nos ajudaram na divulgação. Pessoal, como eu prometi para vocês, amanhã, 2 horas da tarde, o Milton vai fazer uma live super especial. Eu vou acompanhar com certeza, que é a live do movimento, né, do Vamos Virar o Jogo. Vocês não podem perder. E aí eu queria terminar aqui, se você me permite, Milton, vou colocar um videozinho de 1 minuto rápido do Alexandre Barça, ele mandou para a gente aqui, sobre o que é o movimento Vamos Virar o Jogo, já para ser um esquenta da sua live amanhã. Vou pegar ele aqui para o pessoal ver. Só um minutinho. Lá vai.
Oi, Thiago. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Barsi, fundador e CEO da Verity Group. Vim aqui para falar para vocês do movimento Vamos Virar o Jogo. Esse movimento nasce exatamente nesse período que estamos vivenciando e que não temos nenhuma informação, livro ou história, que nos oriente como as empresas deverão atuar durante e após a pandemia. Considerando esse cenário, eu, o César Souza do Grupo Empreenda e o Vitório Danese da Simpress, idealizamos o movimento Vamos Virar o Jogo para que, juntamente de outras empresas, possamos criar um novo capítulo nessa história. O nosso propósito é na busca de soluções inovadoras e no compartilhamento de melhores práticas, que impactam a vida empresarial e a sociedade como um todo. Em quase 30 dias, já são quase 700 empresas inscritas ao movimento, com mais de 100 casos de sucessos submetidos para análise. Um conteúdo riquíssimo para ser explorado. Amanhã iremos anunciar os 5 cases destacados nessa primeira fase, juntamente com seus presidentes e CEOs, mediado pelo brilhante Milton Jung, que está com vocês nesta live. Participe do nosso movimento, ele é para todas as empresas. Um forte abraço e obrigado. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Alexandre Barsi, por ter mandado esse vídeo. Pessoal, não percam, 2 horas da manhã. Tem o link lá no YouTube, tá lá no Instagram do Milton. Só se vocês entrarem lá que vocês vão conseguir ver como assistir, vai ser pelo YouTube. Quem quiser conhecer mais do Vamos Virar o Jogo, também entra na página vamosvirarojogo.org. Fico feliz, Milton, de você estar abrindo as portas amanhã para a gente falar desse movimento, que eu acho que vai acrescentar bastante aí para o empresariado e para as pessoas no Brasil como um todo. Milton, de coração, obrigado. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Com certeza todos nós amamos aqui. Tiago, adorei a oportunidade que você me deu de conversar sobre esse tema. Como eu disse lá no início, eu sou apaixonado por esse assunto. Eu gosto muito de compartilhar essas ideias, mas gosto muito também de ouvir outras ideias, porque elas me impactam e elas me fazem mudar de posição, dependendo dos argumentos que são utilizados. Então, eu fico sempre aberto para que as pessoas também conversem comigo, se contraponham, tragam outros argumentos, para que a gente possa ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. A você, com muito carinho, a sua generosidade de me trazer para cá e me dar esse espaço aqui para conversar com todo esse público, eu não tenho como te agradecer. Muito obrigado mesmo, um beijo grande a todos. Lembre-se, amanhã é Dia dos Namorados. Não deixe de mandar um beijo, não deixe de ser generoso, não deixe de ser carinhoso com o outro. Obrigado, Milton, pela presença. A todos que acompanharam a nossa live, obrigado. Não esqueçam de compartilhar a live. Pessoal, nos vemos na próxima. Valeu, um abraço. Pode desconectar aí, tá, Milton?